Essa noite possuem experiências, alguns uma cura, um milagre, outros por salvação de entes queridos, outros porque vivenciavam um momento gravíssimo de dor, de enfermidade, e o Senhor interviu e efetuou o milagre. Na minha vida, o fato que mais me marcou, que mais me aproximou de Deus, aconteceu no ano de 93. Quando eu e a minha família, dentro de um automóvel, sofremos um acidente de carro. O carro bateu a 140 por hora. Naquele momento, naquela madrugada, pela primeira vez, eu ouvi a voz do Senhor. E o Senhor falou comigo de uma forma sobrenatural. Eu ouvi quando o Senhor me chamou pelo nome, dizendo: Fernanda, ainda que tu andasses pelo vale da sombra da morte, não temerias mal algum, porque eu, Senhor, estou contigo, e a minha vara e teu cajado te consolam. Naquele momento, meu coração acelerou. Eu olhei para as situações que eu estava vivenciando e não acreditava. Pensava que eu estava sonhando. Ao olhar para o lado, ver um noivo já falecido, olhar para trás, ver a minha mãe, meu irmão e um amigo preso naquele automóvel, desacordado, sem esperança de sobrevivência. Mas naquele momento eu senti as mãos fortes do Senhor envolver a minha vida, o meu coração, me amando de tal maneira que o seu amor me contagiou naquela madrugada. Em meio a tanta dor, a tanto sofrimento, quando eu saí daquele automóvel, eu dobrei os meus joelhos no chão. Eu disse: Pai, eu quero entregar a minha vida a Ti, porque tudo que eu valorizo, tudo que eu priorizo, não é nada mediante a morte. Se eu pudesse voltar atrás, se eu tivesse tempo, eu não entraria dentro desse automóvel, já teria te aceitado há mais tempo. Mas eu compreendo que no momento de dor, dessa forma, com muita lágrima, com muita angústia, o Senhor está me dando uma nova oportunidade para te aceitar como suficiente Salvador da minha vida. E eu entreguei a minha vida ao Senhor. E depois disso, eu liguei para algumas pessoas, para a ambulância, para o socorro, pedindo auxílio, ajuda da polícia, do corpo de bombeiro. Rapidamente eles vieram, interviram e começaram a tirar as pessoas de dentro daquele automóvel. Tirou o primeiro, um amigo meu muito ferido, tirou o meu irmão, e logo depois eu tive uma experiência impactante, porque naquele momento, ajoelhada no chão, com meu irmão nos braços, eu me senti impotente. Eu vi como o ser humano é limitado, porque mediante a morte eu não podia fazer nada. Eu só podia orar, chorar, intervir, pedir a Deus a intervenção para que o milagre acontecesse. Mas mais uma vez Deus falou comigo: não peças para que eu dê vida ao seu irmão. Você não conhece o seu futuro, você não sabe o que está por vir. Nesse momento, ele está nos meus braços. E amanhã, aonde ele estaria? E eu entendi que a melhor coisa é nós aceitarmos a vontade de Deus. E eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Naquele momento, Deus o recolheu para si. Mas a minha alma ainda continuava angustiada, porque eu não tinha certeza se era realmente Deus que estava falando comigo. E eu falei: Pai, eu sei que Tu não precisas dar prova da Sua presença, da Sua existência na minha vida, mas se porventura for possível, faça o meu irmão viver novamente, porque eu quero ter convicção que ele está contigo na glória. E naquele momento, para a surpresa dos médicos que estavam do meu lado, ele voltou a viver, e ele se mexeu, e por alguns segundos eu ainda tive ele nos meus braços. E naquele instante eu falei: Senhor, agora eu creio que Tu estás comigo nessa madrugada, que Tu estás ouvindo o meu clamor, que Tu estás ouvindo a minha oração. Então, Pai, seja feita a Tua vontade, leva-o para junto de Ti. E naquele momento o Senhor recolheu o nosso bem mais precioso,
mas com o resultado disso, Deus salvou toda a minha família. Então, muitas vezes, existem experiências fortíssimas que possuímos com Deus, que no momento nós não compreendemos, mas Deus no seu trono sabe o que está por vir e que nós experimentaremos coisas maravilhosas. Então, que nós possamos nos sentir nessa noite abraçados por Deus,